Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Muito provavelmente você já conhece esta máxima, porque ela é mundialmente famosa e chamada de a regra de ouro ou a regra áurea. Este é um dos princípios ensinados pelo Senhor Jesus, aliás, um dos mais importantes, senão eu diria o mais importante de todos. E nós o encontramos em Mateus, capítulo 7, versículo 12, e também em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Só que em Mateus, capítulo 7, versículo 12, nós temos ali algo que não é dito em Lucas 6, 31. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 12. E com o discipulado de hoje, nós iniciamos uma série que eu intitulo de Princípios da Vida em Cristo. Eu já falei sobre isto há 2 semanas atrás, mas que foi o discipulado anterior a este, e nós então estaremos hoje iniciando uma série de ensinamentos de grande importância, de princípios que o próprio Senhor Jesus nos ensinou e que têm sido negligenciados por muitos que até mesmo se dizem cristãos, mas que não estão seguindo os princípios que o nosso amado Senhor Jesus nos ensinou. Quero então convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 12, deixando uma saudação carinhosa para aqueles que estão acompanhando este vídeo na estreia no canal A Deus Toda a Glória. E aqueles que não sabem, que estão aqui talvez pela primeira vez, nós temos tido discipulados aqui toda terça-feira às 20 horas, salvo raras exceções, como na semana passada, que por uma situação de um exame médico que eu tinha que fazer, não foi possível ter o discipulado. Porém, estamos hoje dando início a esta nova série dentro do discipulado, Princípios da Vida em Cristo. E começamos com o que eu chamo de o princípio do espelhamento, mas que mundialmente é conhecido como a regra de ouro ou a regra áurea. Quero convidar você então a ver comigo este princípio que se encontra resumido em um versículo, Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Talvez você esteja usando uma versão que tenha uma linguagem um pouco mais de fácil entendimento, como, por exemplo, a Nova Versão Transformadora, e então vou ler nessa versão, que é a chamada NVT, que diz assim: Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. E é precisamente o final desse versículo que diz que fala sobre a lei e os profetas, que nós não encontramos na passagem paralela a Mateus 7,12, em Lucas, capítulo 6, versículo 31, nós não encontramos ali o porquê esta é a lei e os profetas. E como deveríamos entender este ensinamento? Esta é a lei e os profetas. Vejam que na Nova Versão Transformadora há uma tentativa de se explicar o que significaria isto, porque é dito assim: essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Portanto, sendo algo tão importante assim, claro que nós vamos encontrar também, falando sobre essa questão de esta é a lei e os profetas, ao longo do Evangelho de Mateus, não apenas aqui no capítulo 7, versículo 12. Porém, a verdade é que nós só vamos encontrar novamente esta é a lei e os profetas numa única outra passagem do Evangelho segundo Mateus. Então eu quero convidar você
a abrir a sua Bíblia, onde nós encontramos isto novamente sendo dito, que precisamente é em Mateus, capítulo 22, versículo 40. Nós encontramos o Senhor dizendo assim: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, é a conclusão de algo que Jesus havia acabado de mencionar, 2 mandamentos. De modo que nós temos que ler o contexto para que nós possamos ter o melhor entendimento do que o Senhor quis dizer com destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, que então é algo semelhante ao que o Senhor ensinou em Mateus 7,12, porque ele conclui o versículo dizendo: esta é a lei e os profetas. Vejamos então o contexto em Mateus capítulo 22, versículo 34, que diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, ou entendimento, dependendo da versão. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vejam que interessante. O Senhor Jesus tinha sido questionado a respeito de qual era o primeiro e maior mandamento da lei. Só que Jesus responde com 2 mandamentos. E diz que o segundo grande mandamento era semelhante ao primeiro. Isto é muito significativo. E nos ajuda a compreender Mateus 7,12. Vejam que o segundo grande mandamento semelhante ao primeiro é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele completa: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, quando o Senhor Jesus acrescenta um segundo mandamento e diz que esse segundo mandamento é semelhante ao primeiro, e sendo o primeiro o grande e maior mandamento, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento ou pensamento, portanto, nós concluímos que quando o Senhor Jesus diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, estes 2 mandamentos, do qual dependem toda a lei e os profetas, resume-se no princípio do espelhamento, que é, como eu já disse, mundialmente conhecido como a regra de ouro ou a regra áurea, e que nós encontramos em Mateus 7,12, onde está dito: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. E acrescenta: porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, tem a ver com o amor a Deus e com o amor ao próximo. Portanto, trata-se de um princípio. Se nós aplicarmos este princípio nas nossas vidas, nós estaremos andando conforme a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. E é o que nós precisamos entender. Então, como eu disse, nós encontramos também o mesmo ensinamento, o mesmo princípio, também, resumidamente, em Lucas, no capítulo 6, versículo 31. E eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo. Mas guarde aí na memória o que nós acabamos de ler em Mateus 22, do versículo 34 ao 40, onde o Senhor fala do amor a Deus
e do amor ao próximo, sendo este amor ao próximo um mandamento semelhante ao mandamento de amarmos a Deus. Então, vamos agora para o mesmo princípio que nós encontramos em Mateus 7,12, vamos agora para Lucas capítulo 6, versículo 31. E eu quero lembrar você que o discipulado, ele só não é enfadonho para quem abre a sua própria Bíblia e acompanha na sua própria Bíblia. Então é muito importante que, claro, se você puder, porque talvez alguém esteja ouvindo enquanto dirige, o que não é muito recomendável, né? Ou então enquanto está no trabalho e não está ali com a sua Bíblia em mãos. Enfim, se você não puder acompanhar na sua Bíblia, tudo bem, mas procure então prestar o máximo de atenção. Agora, se você acompanhar na sua Bíblia, então o discipulado, ele pode ter mais de 1 hora, porque ele não vai se tornar enfadonho, cansativo. Então procure acompanhar na sua Bíblia e você ficará maravilhado com as descobertas que juntos vamos fazendo aqui. Lucas capítulo 6, versículo 31, que diz: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E aqui nós não encontramos dito: esta é a lei e os profetas. Mas quando nós encontramos isso lá em Mateus, repetido no capítulo 22, nós o encontramos no contexto do amor. E está aqui em Lucas o princípio do espelhamento, ou a regra de ouro, dentro também do contexto do amor. Vejamos aqui, porque Lucas 6,31 está bem no miolo do contexto que começa no versículo 27 e vai até o 36. Ele está bem no meio do que é dito aqui. Então, notemos que se fala sobre o amor e especificamente sobre o amor ao próximo. Vejam o que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Lucas capítulo 6, versículo 27 em diante, que diz assim: Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E, se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Você percebeu que a regra de ouro, que eu chamo de princípio do espelhamento, ele está contido aqui em Lucas, no contexto do amor ao próximo? Percebe também que quando lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, após o princípio do espelhamento é dito, esta é a lei
e os profetas, esta é a lei e os profetas, é propositalmente repetido em Mateus capítulo 22, para se referir ao mandamento do amor a Deus e ao próximo. Então, você percebe que nós encontramos aqui, em Lucas, dito algo em relação a Deus, porque diz no versículo 35, no final do versículo 35, que Deus é benigno, ou seja, ele faz o bem, ele é benigno, até para com os ingratos e maus, e ele acrescenta, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, o final do versículo 35 e o versículo 36. Então você percebe que há uma conexão entre o amar ao próximo, porque nós amamos a Deus, porque eu amo a Deus, eu amarei também ao meu próximo. Porque como posso eu amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amar o meu próximo a quem eu vejo? E como amar o próximo? Seguindo o princípio do espelhamento, que se resume em eu fazer ao meu semelhante o que eu gostaria que fizessem comigo, ou eu tratar o meu próximo como eu gostaria de ser tratado. Será que nós temos seguido este princípio? Esse princípio basilar de Cristo? Deste princípio nós teremos vários valores dele resultando. Então, perceba que o princípio do espelhamento é também o princípio de nos espelharmos no próprio Deus. Quando eu chamo do princípio do espelhamento, é nestes dois sentidos, ou seja, se tem alguém sofrendo e precisando de ajuda, eu tento me imaginar no lugar dessa pessoa. Como eu me sentiria no lugar dela? O que eu esperaria que fizessem por mim? Então eu tento me enxergar no lugar daquela pessoa que está sofrendo, que está aflita, que está talvez tendo atitudes transloucadas, mas é porque ela está debaixo de muito estresse, talvez ela esteja passando por alguma enfermidade, algum problema familiar, e então aquela pessoa até me destratou, foi rude comigo, arrogante comigo, publicamente tentou me humilhar, tentou me fazer mal, colocar pessoas contra mim. Mas eu então, usando o princípio do espelhamento, eu então tento me colocar no lugar daquela pessoa. É um esforço que a gente tem que fazer, né, nesse sentido. E então eu tento imaginar que provavelmente aquela pessoa que talvez nunca tivesse agido assim comigo, esteja passando um problema sério de saúde, esteja tendo um problema familiar, esteja com alguma questão mal resolvida e está descontando em mim. E então eu tento aplicar esse princípio e não pagar o mal com o mal. Então, do princípio do espelhamento é que vem o ensinamento de amar até o inimigo. E o que significa amar o inimigo? Não significa ser falso e dizer para ele eu te amo. Não significa isso. Vejam que interessante. Voltando aqui para Lucas capítulo 6, no versículo 27, quando o Senhor Jesus diz, amai a vossos inimigos, ele então vai nos ensinar o que significa amar os inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então, na tradução aqui de Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28, lembrando que não havia pontuação nos textos originais em grego, escritos lá no século I, lembrando que não havia pontuação, eu diria que a melhor pontuação para depois de amai a vossos inimigos não seja uma vírgula ou um ponto e vírgula, muito menos um ponto. A melhor pontuação seria 2 pontos. Amai vossos inimigos, 2 pontos, ou seja,
O que vier depois do amai vossos inimigos é a explicação do que é amar os inimigos. E a explicação é como amar os inimigos na prática. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. É simples assim. Isto é amar o inimigo. E não é verdade que nós queremos que todos nos façam o bem? Não é verdade que nós queremos que todos falem bem de nós? E não é verdade que nós também queremos que as pessoas se lembrem de nós nas suas orações, pedindo para nós coisas boas, evidentemente, que Deus nos guarde, nos livre do mal, que tenhamos saúde. Então, da mesma forma, devemos agir com o nosso semelhante. Devemos fazer o bem, mesmo aos que nos odeiam. Devemos falar bem, mesmo das pessoas que falam mal de nós. E devemos orar por aqueles que estão nos perseguindo, nos maltratando, nos caluniando. Isto é colocar em ação o princípio do espelhamento. Agora, eu estou fazendo isto porque Deus é amor. Porque eu entendo que o meu Pai, o nosso Pai, ele tem agido assim conosco. Como Deus é paciente conosco. Como Deus é misericordioso conosco. Será que nós estamos agindo da mesma maneira para com o nosso semelhante? Deus tem nos perdoado os nossos pecados. Será que nós também temos perdoado àqueles que nos ofenderam ou que nos devem alguma coisa? Então esta é a questão na qual nós precisamos refletir. Então, nós percebemos que o contexto de Lucas, capítulo 6, versículo 27 até o 36, ele é inclusive um contexto semelhante ao que nós encontramos em Mateus, capítulo 5, dos versículos 43 a 48, onde ali em Mateus nós vamos também encontrar algo bem interessante. Mateus capítulo 5, vamos ver o que diz do versículo 43 ao 48, que é uma passagem paralela àquela que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 6, versículos de 27 a 36, porém, notem que interessante, em Lucas capítulo 6, do 27 ao 36, nesse contexto, Lucas 6, do 27 ao 36, nós encontramos no miolo ali a regra de ouro, que é o princípio do espelhamento, de fazermos aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Agora, na passagem paralela de Lucas 6, 27 a 36, que está em Mateus, e é a passagem que começa no versículo 43 e vai até o 48, nós não encontramos ali inserido o princípio do espelhamento, que aparecerá no mesmo sermão de Jesus que está em Mateus, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, no final do capítulo 7. Nós não encontramos em Mateus 5, mas encontramos no capítulo 7, versículo 12, no mesmo sermão, o princípio do espelhamento. E o que é interessante quando comparamos a passagem paralela de Lucas com Mateus, é que em Mateus capítulo 5, começando do versículo 43, vejam comigo, por favor, nós vamos encontrar algo que não é dito em Lucas 6, do 27 ao 36, e que complementa, e que vai fortalecer a questão de nós não apenas termos o princípio do espelhamento como tentarmos nos colocar no lugar do nosso próximo, como também tentarmos ser imitadores de Deus, o que não é possível pela carne, tá? Eu já vou explicar isso melhor aqui. Então calma, talvez alguns estejam dizendo: isso é impossível eu fazer o bem a quem me faz o mal, eu com sinceridade falar bem de quem está falando mal de mim, sem ser hipócrita, falso, ou até orar por essa pessoa, desejando realmente o bem a ela. Talvez alguém diga: isso é impossível, realmente para os homens é, mas para Deus não há impossível. E o nosso Deus pode nos transformar dessa maneira.
E é isso que faz com que a caminhada em Cristo seja tão maravilhosa. Isso é que faz com que estarmos nesse caminho seja algo empolgante, que é nós sermos transformados dessa maneira. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeitos. Uau! Um chamado à perfeição. Claro que o Senhor Jesus não estava zombando de nós, irmãos. Eu sei que até alguns reformadores, no século XVI, XVII, lamentavelmente entenderam que Jesus estava com isto, nos chamando à perfeição, sede vós perfeitos, como que sendo irônico. Mas não. Jesus não estava sendo irônico. Porque o sermão, chamado Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, para quem não tem o Espírito Santo, para quem não nasceu de novo, para quem não reconhece que Cristo é o nosso Salvador e que nós temos que estar nele para que possamos ser transformados, para quem não entende isso, para quem não está vivendo isto, o que está escrito em Mateus 5, 6 e 7 é impossível de ser seguido. E eu já expliquei isso no discipulado. Então, se você não tem acompanhado aqui o discipulado, procure assistir esta série aqui no canal A Deus Toda Glória. Já são mais de 40 vídeos gravados, eu sei. Mas se você assistir 1 ou 2 por semana, e mais o da semana, você conseguirá rapidamente se colocar em dia. E eu já expliquei que sem o Espírito Santo, nós não conseguimos seguir o que Jesus ensinou, andarmos nesse apertado caminho com sinceridade. Então, há pessoas que hipocritamente tentam fazer o bem a quem lhe faz o mal. E isto é algo péssimo, porque é uma máscara religiosa. É preciso que parta de dentro para fora. É preciso que haja um novo nascimento. Então, como o Senhor Jesus nos disse, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, e ele nos mostra o que o Pai faz pelos homens. Ora, versículo de número 45, Mateus 5, 45, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoas. Quando nasce o sol, nasce para todos. Quando cai a chuva, cai sobre todos. Sejam bons, maus, sejam justos ou injustos. E da mesma forma, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Façamos o bem a todos. A todos. Por quê? Porque nós também queremos que todos nos façam o bem. Então nós percebemos que o princípio do espelhamento é um princípio do espelhamento no próximo, ou seja, eu me fazer a seguinte pergunta, faça para você mesmo a seguinte pergunta: como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Você costuma se fazer essa pergunta? Como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Então trate esta pessoa da melhor forma possível.
Porque, claro que qualquer pessoa, no seu juízo perfeito, vai querer ser bem tratado por todos. Então, cumprimente as pessoas e cumprimente com cordialidade, seja educado, diga sempre por favor, diga sempre muito obrigado, seja sempre uma pessoa amável, porque você quer que as pessoas lhe tratem assim também. Então, vamos aplicar esse princípio. Agora, não apenas eu tenho que me fazer essa pergunta, eu também tenho que fazer a seguinte pergunta, porque é também um princípio de espelhamento em Deus. Como Jesus agiria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria por essa pessoa? Pois é isso que ele espera que eu faça. É isso que ele espera que você faça. Compreende? Então, esse é o princípio do espelhamento. E como eu gostaria que Deus me tratasse? Como eu gostaria que Deus me tratasse? Então, sendo assim, você quer que Deus tenha paciência com você em relação à demora que há para que você realmente se manifeste como alguém convertido a Cristo? Você quer que Deus tenha paciência com você, porque você ainda erra, eu ainda erro. Nós queremos que Deus tenha paciência conosco nesse processo de conversão que nós estamos, de nos parecermos cada dia mais com Cristo. Queremos que Deus tenha paciência conosco. Então, por que nós não temos tido paciência com o nosso semelhante? Nós queremos que Deus nos faça o bem. Queremos que Deus nos faça o bem, mas é claro que sim. Então, nós temos feito o bem ao nosso semelhante. Nós queremos que Deus perdoe nossos pecados. Queremos, não queremos que Deus perdoe nossos pecados? Mas será que nós temos perdoado aqueles que nos devem alguma coisa? E será que nós temos também perdoado aqueles que nos ofenderam, que falaram mal de nós? Será que liberamos o perdão ou tratamos mal, exigindo que essa pessoa nos peça perdão? Você pode até não procurar mais essa pessoa, porque afinal de contas ela fez mal a você. Mas você fazer mal a ela, você está fazendo isso? Não faça isso. Nós somos ensinados a não pagar o mal com o mal, mas com o bem. E você se afastar de alguém que está falando mal de você, é você fazer o bem a ela, porque afinal de contas a sua presença está irritando essa pessoa, né? Então, mantenha a distância, né? Mas não fale mal dela, não faça mal para ela. Perdoe, libere o perdão. Isso é fácil? Não, não, não. Por isso somos chamados a andar num caminho mais difícil, é esse caminho. O apertado caminho que conduz à vida, irmãos. Aliás, vamos falar no próximo discipulado sobre isto. O princípio da escolha mais difícil. Princípio da escolha mais difícil. A escolha mais fácil é pagar o mal com o mal. A escolha mais fácil é rebater, né? E imediatamente respondendo ali, né, de uma forma também rude, se a pessoa falou com você dessa forma, né? Com xingamento, se a pessoa xingou você. Mas a decisão de agir dessa forma é andar pelo largo caminho da perdição. Agora, o estreito caminho que conduz à vida, esse sim é o que nós temos que andar. E não é fácil, não. Mas daí nós sabemos que somente com a ajuda do Espírito Santo que vamos conseguir. E eu já vou falar sobre isso. Mas antes eu quero aqui salientar, né, que do princípio do espelhamento resultam valores essenciais para a boa convivência em sociedade. Para que eu tenha um bom relacionamento com quem quer que seja. Então, se eu seguir o princípio do espelhamento, se eu aplicar esse princípio, se eu estiver alerta, vigilante, e aliás, a vigilância, quando a palavra fala de vigiar, não é tomar conta da vida dos outros, mas é eu vigiar as minhas próprias atitudes, começando pelos meus pensamentos, porque, claro,
todas as nossas atitudes resultam do nosso pensar. Então eu tenho que estar vigilante para sempre aplicar o princípio do espelhamento. Eu tenho aplicado esse princípio na minha vida, porque deste princípio resultam valores tais como a paciência, a compaixão, a misericórdia, a sinceridade, o respeito, a honestidade, a gratidão. Aliás, não é por acaso que está aqui, ó, gratidão, né? Está aqui justamente para que nos lembremos de sempre ser gratos e também para que você saiba que eu sou muito grato a você que me ouve e que, na verdade, tem ouvido a Jesus Cristo, não a mim, porque o que eu ensino vem dele. Né? Então, sou muito grato por você ter escolhido esse vaso de barro para receber o ensinamento de Cristo. Sou muito grato pelo apoio que você me dá. Sou muito grato pelas orações que você tem feito a mim. Será que nós temos usado deste princípio da gratidão para com todos? Agradeço até mesmo àqueles que me criticam. Por quê? Porque isto me motiva a melhorar. É uma motivação para mim. A crítica me motiva. Me faz estudar mais, me preparar melhor, me faz me aperfeiçoar em todos os sentidos, inclusive no esforço de tentar gravar um vídeo mais objetivo, que não passe de 1 hora. Esse aqui talvez já tenha até passado, né? Não, ainda não passou de 1 hora. Mas me esforço para conseguir, espero que consiga, já estamos quase concluindo. Então o princípio do espelhamento, ele gera valores, como estes que eu acabei de mencionar, não mencionei todos, é claro, poderia falar também da boa vontade, do perdão, que é um dos maiores de todos, né? Então, paciência, misericórdia, compaixão, respeito, sinceridade, honestidade, gratidão, perdão, boa vontade. Por que boa vontade? Você gostaria que alguém fizesse as coisas para você com má vontade? Claro que não. Então, de que adianta eu fazer o bem ao meu semelhante se eu fizer isso de má vontade? De nada adianta. Porque nós também não queremos que ninguém faça nada para nós de má vontade. Então, se é para fazer o bem a alguém, façamos de boa vontade. Se é para fazer, não. Temos que fazer. Temos que fazer. Então, quando tivermos essa oportunidade, que nós podemos, inclusive, criar a oportunidade. Aliás, eu esqueci de mencionar que já havia o ensinamento judaico, quando o Senhor Jesus nos trouxe o princípio do espelhamento, já havia este ensinamento judaico de um modo, digamos que negativamente, que é o seguinte: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Este ensinamento já existia. Pelo menos é o que eu, pesquisando a respeito, vim a descobrir, a menos que esses escritos, né, que dizem que eram de Hilel, que já ensinava sobre isso antes mesmo de Jesus iniciar o seu ministério público, um conhecido rabino, Hilel, ele já ensinava isso, mas ensinava de que forma? Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Bom, é dito que ele ensinava isto. Eu não sei, pode até ser que ele não ensinasse isso, mas copiaram do ensinamento de Cristo, mas para ficar um pouco diferente, colocaram do modo negativo. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. No entanto, o Senhor Jesus nos ensinou a sermos pessoas de ação, não apenas de oração. Ele nos ensinou a oração, mas ele orava, inclusive, antes até do amanhecer. Nós temos passagens nos evangelhos em que os apóstolos acordam e não encontram Jesus porque ele já estava num local retirado, orando. Então ele acordava antes de qualquer outro, se preparando para aquele dia, e quando realmente iniciava-se o dia, então ele colocava tudo aquilo que ele havia orado em ação. E o Senhor nos chama a sermos pessoas de atitude, de ação. Então não é
não se trata apenas de eu não fazer ao meu semelhante o que eu não gostaria que fizessem comigo, mas se trata de eu fazer ao meu semelhante o que eu gostaria que fizessem comigo. Você compreende? Eu posso ver uma pessoa passando necessidade e não acrescentar algum mal a ela, não fazer algo de mal para ela. Só que mérito há nisso? Eu tenho é que fazer a ela o que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse naquela condição. Você compreende o aprofundamento no ensinamento de Cristo? Então, é dito que já existia, né, na tradição rabínica, já existia a máxima: não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Só que Jesus, ele nos ensinou além disto. Ele nos ensinou a ação. Faça ao teu semelhante o que você gostaria que fizessem a você. Isto é o que eu tanto mais admiro no Senhor Jesus. Ele era um homem de ação, de prática, e não apenas de prédica, não apenas de palavras, mas de ação. Aliás, as ações falam mais do que as palavras, não é verdade, irmãos? Então, essa perfeição de nós agirmos assim, eu quero concluir apenas enfatizando que isto não é obra da carne. Ainda que você queira seguir esse lindo princípio, eu quero advertir você, você não conseguirá seguir esse princípio sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. E como nós conseguimos essa transformação? Fazendo com que isto aconteça por meio da meditação na palavra, ou seja, nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, e também, claro que os ensinamentos de Cristo nós encontramos também no Antigo Testamento. Então, meditando em toda a Escritura, onde nós encontramos estes princípios divinos que eu começo hoje a tratar aqui, revelados em toda a Escritura. Em toda a Escritura. Agora, quando eu me deparar com algum texto onde eu preciso aplicar isso na minha vida, eu necessito então orar para que isto aconteça na minha vida. Então não é apenas ler a Bíblia, mas é nela meditar. E o que significa meditar? Ler em oração. Mas uma oração que busque transformação interior. A maioria das pessoas ora erradamente. Inclusive, dentro do nosso propósito destes vídeos do Formando Discípulos de Cristo, né, que eu também chamo de um curso, né, mas eu creio que é um curso que nunca teremos a última aula. Né? Por quê? A formação de um discípulo ela se dá ao longo de toda a nossa vida, de um discípulo de Cristo. Então, eu já expliquei aqui, né, em discipulados anteriores, que nós precisamos não apenas ler a Bíblia, mas precisamos ler a Bíblia aplicando na nossa vida, e isso se dá por meio da oração. E dentro aqui do discipulado, eu já trouxe sete vídeos com base no modelo de oração que o Senhor Jesus nos ensinou, onde nós então percebemos que quando não oramos pedindo transformação para que andemos segundo a vontade de Deus, estamos orando da forma errada. O principal propósito da oração não é para pedir coisas materiais a Deus ou que situações aconteçam. Não é este o propósito principal. O propósito principal é para que nós estejamos andando segundo a vontade de Deus. Por isso, no modelo de oração que o Senhor nos ensinou, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, será que nós estamos compreendendo isso e orando para que sejamos transformados? Eu quero aqui trazer dois textos. O primeiro deles na segunda epístola a Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que nos diz assim: toda a Escritura
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O que faz com que sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos? A meditação na Escritura, a meditação na palavra. Aliás, eu esqueci de mencionar que eu comecei a escrever um recurso, né, que eu diria que seja um recurso, para o entendimento da leitura do Novo Testamento, que eu chamo de glossário, glossário do Novo Testamento, que não deve ser confundido com um dicionário ou com bíblias de comentário, embora pareça um dicionário, embora pareça uma bíblia de comentários, né, os comentários bíblicos que encontramos em bíblias de comentários. Agora, como estão caras as bíblias de comentários, não é? E muitos não têm condições de comprá-las. Só que quando compram, às vezes, não têm o conhecimento bíblico completo e acabam sendo influenciados por comentaristas que defendem algum tipo de vertente teológica, como calvinismo ou arminianismo, ou seja o que for. Então, é um perigo bíblias de comentários. E eu me propus, então, a estar escrevendo sobre todas as palavras ou expressões que apareçam na leitura do Novo Testamento que precisam ser explicadas para alguém que nunca leu o Novo Testamento. Eu falei sobre isso no vídeo que está aqui no canal A Deus Toda a Glória anterior a este, né? Não o vídeo do quadro Aprofundando, que é um quadro que eu também aconselho, né, você assistir, mas um outro vídeo que eu falo especificamente sobre o glossário do Novo Testamento. E aqui embaixo você já encontra pelo menos 2 capítulos ou até 3 do glossário prontos, né? Porque eu disse que toda terça-feira eu vou colocar em PDF aqui embaixo no comentário fixado pelo canal os links para você acessar os PDFs, que você pode ler na tela ou até baixar, né? Não é para ser impresso, porque ele foi feito em letras grandes para ser lidos na tela, principalmente do celular, por isso que a letra é maior, tá? E aí você pode ler o Novo Testamento e acompanhar o que está ali no glossário, tá? Então, vejam, meditar na palavra é aplicar nas nossas vidas o que nós estamos lendo. Então, por isso, toda a Escritura é apta para que nós venhamos aprender e sejamos, então, repreendidos pela Escritura na nossa meditação diária ou quando nos reunimos com outros irmãos. Nos repreender, nos corrigir, nos instruir em justiça. Aliás, essa palavra justiça é a prática daquilo que é correto. É uma das palavras que no glossário eu também explico. Então, na medida que as palavras vão aparecendo no Novo Testamento, eu as vou explicando no glossário. E peço a sua ajuda em oração por esse propósito e a sua compreensão também, porque está tomando, claro, muito do meu tempo, mas é um trabalho que me dá muita satisfação em fazer. Esqueci de dizer, e que eu disponibilizo para você gratuitamente. Você não precisa pagar para ter acesso a isso. Então, em 2 Timóteo 3, versículo 16, encontramos isso. E no 17 dito, para que o homem de Deus seja perfeito. Isso nos lembra o sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, em Mateus 5,48. Sede perfeitos. Então, como somos perfeitos ou aperfeiçoados? Meditando na palavra, né? Então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. É na meditação da palavra, toda a Escritura. Por isso nós recomendamos o plano de leitura da Bíblia, especialmente aquele que nós sugerimos, onde nós lemos o Novo Testamento 2 vezes no ano, para que estejamos bem instruídos na palavra. E o outro versículo que complementa esse está em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: purificando as vossas almas
pelo Espírito. Então é obra da carne? Não, é obra do Espírito Santo, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, ou seja, regenerados, sendo nascidos de novo e transformados, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, como que eu aplico o princípio do espelhamento na minha vida? Como que você aplica na sua vida? Quando nós oramos para que isto aconteça. Senhor, me perdoa por eu não estar tratando o meu semelhante como eu gostaria e me muda para que eu queira tratá-lo bem, mesmo que ele me trate mal, e que tudo isso seja para a tua glória. Amém. Então esta é a minha esperança e oração, que sejamos assim transformados para a glória de Deus. Você tem meditado nos ensinamentos de Cristo, dos apóstolos? Você tem orado para ser transformado pelo Espírito Santo? E principalmente para viver para a glória de Deus e não para ser elogiado pelos homens, porque de nada adianta você querer agir assim para ficar recebendo elogios. Não, é tudo para a glória de Deus. Eu tenho desejado essa transformação visando unicamente a glória de Deus. Eu tenho tratado o meu semelhante do modo como eu gostaria de ser tratado para que Deus seja glorificado na minha vida. Eu espero que você tenha compreendido a importância desse princípio e que você continue conosco aqui no discipulado. Conto com a sua ajuda em oração para que consigamos levá-lo adiante. E o próximo, com a permissão do Senhor, será o princípio do caminho mais difícil. Que Deus muito te abençoe e que você seja cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus. E sempre a Deus toda glória.